Bíblia Original Codex. Luca, Lux ou Lucas. Lux, o Iluminado. Lucas, escrevendo aos pagãos, e principalmente aos gregos, usou linguagem mais rebuscada e filosófica. Ele, diferente de Pedro e Mateus, apresenta Jesus como Filis Dei em todas as passagens. Revelare. Mateus, aos judeus, apresenta Jesus como Messias e Senhor de Davi, por conta da crença em um homem Messias, e não num Deus em carne ou filho. Pedro e João Marcos, aos não-judeus, a Eclésia, apresenta Jesus como Salvador, para que todos os últimos saibam da graça de chegar primeiro. Lucas, aos pagãos, apresenta Jesus como Filis Dei, para que os que criam em muitas divindades pudessem crer em Jesus como avatar do Criador. Enquanto João revela suas manifestações. Todos os evangelhos foram feitos com base em tradições orais. Além disso, Lucas utilizou-se do livro de Pedro, escrito por João Marcos, e provavelmente de um outro livro que continha muitos ensinamentos de Jesus. Tudo isso foi compilado por ele por volta de 60 depois de Cristo. Na verdade, o Evangelho de Lucas não deveria acabar no seu último capítulo, mas continuar em Atos, pois Atos é a segunda parte do seu livro. Revelare. Lucas é o Velho Testamento transitório e Atos é o Novo Testamento de Lucas. Ele fez a verdadeira subdivisão, provando o verdadeiro epicentro neotestamentário. Escrito em grego koiné, assim como João Marcos, escrevendo no inglês daqueles dias para os politeístas e todos que falassem grego. Atos foi escrito na primeira pessoa do plural, provando que Lucas era companheiro de Paulo, como vemos em Colossenses 4,14. Mais do que isso, ele era um dos 72 discípulos de Jesus. E João Crisóstomo afirmava que ele era irmão de Paulo. Sua base está no Codex Sinaiticus Vaticanos e os códices da Bíblia grega do século IV. Capítulo 1. Lux, o Iluminado. Muitos já se dedicaram a registrar a história de Jesus, que se cumpriu diante de nós por relatos que sabemos através de testemunhas oculares e de discípulos dele. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever uma versão da história dele em ordem para você, excelentíssimo Teófilo, para que haja confirmação de tudo o que foi ensinado. Iluminare. Teófilo era um cristão nobre e tinha condições de patrocinar e difundir os escritos de Lucas. Iluminare. Lucas era o companheiro erudito de Paulo, que, a pedido dele, registrou toda a história do Cristo e mandou a Teófilo para que o mundo soubesse. Lucas era quem cuidava de Paulo, ajudando ele em suas enfermidades. Veremos isso em Atos 1. Educare. A verdade é que Paulo pediu a Lucas para fazer isso. O Velho Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia dos não-judeus aos pagãos e ao mundo. Lucas e Atos, a Bíblia original patrocinada por Teófilo, escrita por Lucas a pedido de Paulo, já perto da sua morte. Lucas continua. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias.
Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo plenamente os mandamentos do Criador. Revelare. A verdade relativa, como temos ensinado. Bons padres e bons pastores dentro de um sistema vigente e da doxa que receberam. Eles já tinham idade avançada e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Os sacerdotes eram escolhidos por sorteio para servir no templo e oferecer incenso. Certo dia, Zacarias foi o sorteado. Enquanto ele oferecia incenso, os fiéis do lado de fora oravam. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à destra do altar do incenso. Iluminare. Anjos de luz, do bem, sempre vindo da mão dextra do Criador. Zacarias ficou com muito medo, mas o mensageiro de luz lhe disse: Não tenha medo, seu desejo vai acontecer. Isabel terá um filho, e ele se chamará João. Ele será alegria para vocês e para muitos. Ele será grande aos olhos do Criador. Ele foi escolhido, e por isso não beberá vinho, cerveja ou qualquer bebida alcoólica, pois sua vida será guiada pelo Espírito. A missão dele será iniciar o trabalho do Salvador, de tirar Israel do engano do sistema. Revelare. O Criador suscita um verdadeiro profeta de dentro do sistema, do sangue de bons líderes religiosos. E mesmo assim, o sistema o rejeitou. Ele, no espírito de Elias, preparará o caminho da sabedoria dos justos para pais e filhos. Zacarias perguntou ao mensageiro de luz: Mas eu sou velho e minha mulher também. Como posso acreditar nisso? Ao que o mensageiro de luz respondeu: Sou Gabriel, enviado do Criador para transmitir suas mensagens. Porque você ainda duvida, ficará mudo e só voltará a falar no dia em que se cumprir o que eu lhe disse. Revelare. Isso prova a qualidade divina de manifestações, como revelado nos graus sobre 72 virtudes divinas no canal Filosofia X no YouTube. O povo, orando do lado de fora, estava preocupado com a demora de Zacarias. Quando ele saiu, apareceu para os fiéis mudo. Zacarias começou a fazer gestos com as mãos, tentando explicar o que tinha acontecido. Um tempo depois, Isabel engravidou e ficou 5 meses sem sair de casa. Ela falava emocionada. Só o Criador pode fazer isso. Ele teve misericórdia de mim e me livrou da humilhação perante o povo. Revelare. O misticismo, sincero mas tolo, em uma mulher religiosa e honesta, achando ter sido um privilégio para ela, quando envolvia um propósito único e maior. No 6º mês da gravidez, o mensageiro de luz apareceu em Nazaré a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento para José. O mensageiro disse: Alegre-se, Maria, o Criador escolheu você. Maria ficou sem entender. Então o mensageiro disse: Maria, não tenha medo. Você foi escolhida pelo Criador. Você ficará grávida e o nome dele será Yeshua, Jesus. Ele será grande, pois é gerado pelo Altíssimo. O trono de Davi será dele, e ele reinará para sempre sobre Israel. O seu reino jamais terá fim. Revelare. Aqui se cumpre as palavras do Criador a Davi, se referindo a Cristo e não a Salomão. O templo e o reino é de Yeshua, como diz 2 Samuel 7.
Mas Maria respondeu: Não sei como isso poderá acontecer, pois sou virgem. Disse o mensageiro: O Espírito do Criador virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, nascerá de ti o escolhido, o enviado do Criador. Isabel, da sua família, também já está grávida há 6 meses. Maria, emocionada, disse: Estou à disposição do Criador, que aconteça então conforme me disse. Daquele dia em diante, Maria se preparava para a gestação. Foi depressa para uma região montanhosa da Judéia, onde ficava a casa de Zacarias, para contar a Isabel o que acontecera. Quando Maria chegou e saudou Isabel, o bebê agitou-se no ventre dela. E Isabel se emocionou e disse em voz alta: Você foi escolhida entre tantas mulheres para dar à luz ao bem do Senhor. A mãe do meu Senhor está me visitando. O bebê agitado em meu ventre confirma isso. Revelare. Isabel é muito louvada no Alcorão pelos muçulmanos também. Ela está aqui reconhecendo Jesus como Deus, como Criador, o Senhor dela. A mãe de Yahya, João Batista, como é chamado no mundo islâmico. Maria, também emocionada, responde: Minha alma louva o Criador e o meu espírito se alegra, pois escolheu a mim. E agora todas as gerações me chamarão de afortunada. Seu nome é único, ele tem amor pelos que o temem. Ele destrói os soberbos, derruba governantes, mas exalta os pequenos. Ele não dá nada aos ricos e materialistas, mas cuida dos famintos. Ajudou Jacó, cumprindo o que prometeu a Abraão e seus descendentes. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, até que Isabel desse à luz. Seus vizinhos e parentes vieram prestigiar o nascimento de João. No 8º dia, foram circuncidar o bebê e queriam que chamassem ele de Zacarias, o nome do pai. Mas sua mãe repreendeu. Não, ele será chamado João. Disseram para ela: Mas você não tem parente com esse nome. Pediram então para que Zacarias decidisse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu nela: O nome dele é João. Nesta mesma hora, sua língua se soltou e ele começou a falar. Os vizinhos ficaram cheios de temor e toda a cidade ficou sabendo. As pessoas da cidade diziam: Este menino vai ter uma missão especial. Zacarias, emocionado, disse: Agradeço ao Deus de Israel, porque visitou o seu povo. Na linhagem de Davi está nascendo a salvação. Ele nos livrará das mãos dos nossos inimigos e de todos que nos rodeiam, conforme prometeu ao nosso pai Abraão. Revelare. Como todo padre e pastor do sistema, falou misticamente, com coração sincero, mas errou ao pensar que Jesus os livraria dos romanos ou do sistema. Livrou, sim, mas não da forma que pensavam. Jesus livrou o seu povo do sistema religioso e político através do ek, tirando para fora, agremiando e formando um povo, e não os livrou dentro. Zacarias olha para o seu filho recém-nascido e continua dizendo emocionado: E você, menino, será um profeta do Altíssimo, pois irá preparar o caminho para o Messias. Chegou o tempo da salvação e do perdão dos nossos pecados. Vai nascer o sol sobre os que estão em trevas, e na sombra da morte, esta luz vai nos guiar para a paz. Lucas termina dizendo: O menino João foi para o deserto, onde cresceu fisicamente e evoluiu a sua consciência.
Só saiu do deserto e apareceu publicamente em Israel quando chegou o tempo. Iluminare. João Batista, Yahia, era 6 meses mais velho que Jesus, Yeshua. Mas Maria ficou grávida quando faltavam 3 meses para João nascer. Revelare. Se a história pela dualidade se repetir ipsis literis, então o falso profeta, a primeira besta, aparecerá 6 meses antes do Messias. O braço esquerdo do Criador, como revelamos no grau anterior. Parabéns! Você já está no livro de Lucas, da Bíblia Original Codex. Para saber a respeito dos graus citados aqui, vá até o canal Filosofia X no YouTube.